O FMI vem com seus ajustes, né? Seu ajuste econômico, que é um ajuste recessivo, basicamente seguindo esses 4 elementos aqui, né? A ditadura militar, né, supostamente muito poderosa, ela tem que se ajoelhar ao FMI, aos credores internacionais, e cumprir essas condições de modo bem geral, né? Esses aspectos aqui vão, na política econômica geral, vai caracterizar a década de 80, né? A década perdida. Então, as condições de ajustamento do FMI, quais são? Basicamente, o que se pretende, né? Vamos deixar claro. Se pretende que o país devedor tenha saldos de transações correntes, quer dizer, saldo em moeda estrangeira suficientes, gere esses saldos, não vai receber dinheiro de banco, financiamento de ninguém. Então, o próprio país tem que gerar esses saldos em moeda estrangeira para fazer os pagamentos do principal e dos juros da dívida contraída, né? Passada. Então, como é que se faz isso? Redução da absorção doméstica, quer dizer, diminuição da demanda doméstica, para que não se, né, para que se gere excedentes exportáveis, né, que sejam produtos que possam ser vendidos no exterior, e que também reduz a importação, né? Então, se a economia está crescendo, você importa mais naturalmente, principalmente uma economia em desenvolvimento como a brasileira. Então, você tinha que reduzir a demanda interna, gerar recessão mesmo na economia doméstica, e você faz isso por meio de quê? De corte nos salários e nos gastos públicos. Então, o setor público e os trabalhadores têm que perder salário e capacidade de investimento por parte do setor público. Isso vai reduzir demanda doméstica, vai sobrar produtos para ser exportados e ainda você vai importar menos produtos, né? Junto a isso, uma vez que a taxa de juros internacional está subindo, uma característica é que você tem que elevar a taxa de juros domésticas, tanto para reduzir a demanda doméstica, por exemplo, e desincentivar o gasto em compra de imóveis, construção civil, né, essa coisa toda. Então, restringe a demanda doméstica e remunerar os ativos financeiros, de forma que se você não conseguir atrair capitais, né, taxa de juros tem que ser alta para atrair capitais, pelo menos você não perca investimentos em ativos financeiros que estão no país e que vão para fora, né? Então, a ideia é manter a remuneração dos ativos financeiros tão alta que não compense ao investidor doméstico procurar ativos financeiros no exterior. Uma terceira característica da década de 80 são as desvalorizações cambiais permanentes. Tivemos duas grandes, né, maxi desvalorizações, logo em 79, depois de 83, outras tantas, mas existia uma política de desvalorizações. Então, ao longo, desde o fim da década dos 70 até a década de 80 inteira, nós tivemos uma política de desvalorizações cambiais, tá? Justamente para que incentivar através da maior rentabilidade do setor externo, né, para quem exporta, aumentar a rentabilidade dos exportadores, porque eles exportem mais, e diminuir, como pudesse, as importações. Mas as desvalorizações, como mesmo que não diminua as importações, ela encarece as importações, né? Isso faz com que os salários reais caem, né? A relação salário-câmbio favorece aos exportadores e reduz o poder de compra, né? De pagamento dos trabalhadores, né? Então, isso tudo é feito para poder gerar, como eu falei, gerar os saldos em moeda estrangeira para que possa ser pago os credores externos, né?
principal e juros. Finalmente, como uma característica dessas negociações, e também da própria política econômica, havia um processo de transferência de dívidas privadas ao governo, de forma a garantir o pagamento aos credores externos, porque muito da dívida externa era dívida privada. Bom, e quem que garante o pagamento de uma dívida privada? Ninguém, porque se a empresa quebra, não tem como o credor obrigar o devedor a pagar a dívida integralmente, né? Então, agora, se esse devedor for o governo, aí ele se torna, né, se ele dá um aval de dívida privada, então, na falha do agente privado em pagar a dívida, o governo entra como avalista, né, como pagador subsidiário da dívida externa. Então, os credores internacionais fazem isso para garantir o recebimento, é claro. É óbvio que esse sistema que nós estamos vendo aqui, que imperou na década de 80, ele não tem nada de liberal, né? Quando um banco financia alguém e esse alguém não é capaz de pagar, o banco tem que levar o prejuízo, porque ele financiou alguém que ele não soube avaliar. Esse é o sistema liberal. O liberal é o seguinte: cada um faz o que quer e se responsabiliza pelas consequências. Então, neste caso aqui, está claro que nós não estamos diante de uma economia liberal, né? O que os credores internacionais estavam fazendo era obrigando o governo brasileiro a se responsabilizar por dívidas que outros agentes fizeram. Simplesmente isso, né? E é assim que o mundo funciona na prática, né? Como sabemos. Mas esse é o contexto, né? Este é o contexto. Então, obviamente, isso gera, né, as consequências desse ajustamento. É uma década perdida em termos de crescimento econômico, desenvolvimento, etc., né? Então, claro que se deveria esperar de políticas contracionistas que fossem tracionistas. Esse era o objetivo. Não tinha objetivo nenhum de crescimento, embora possa se dizer no papel que era, mas não, esse não era o objetivo. O objetivo era gerar saldos de transações correntes para que pudesse ser feito pagamentos aos credores internacionais. Então, o resultado que a gente vai ver já é que nós temos uma década perdida e que se caracteriza por esses três elementos aqui, principalmente. Instabilidade econômica ao longo da década inteira, após o início, né, primeira metade da década, de profunda recessão. Então, os três primeiros anos da década de 80 é de profunda recessão. É a primeira em 100 anos. Desemprego e queda dos salários reais, forte. Inflação galopante e hiperinflação. Então, essas são as características da década de 80, né, que nós vamos ver aqui em números. Então, iniciamos aqui comparativamente, né, o período do milagre econômico, 68 a 73, então você veja que a taxa de crescimento do PIB, que é essa linha tracejadinha aqui, ela era muito alta, entre 10% e 15% ao ano, né, 13% mais ou menos. Depois de 73, o que temos é uma profunda recessão. Veja, hoje você pode falar assim, pô, mas 5 seria uma taxa de crescimento enorme hoje, mas para aquele período em que vivíamos, não era. Né? Mesmo antes do milagre econômico, a taxa de crescimento da economia, eu tinha mostrado para vocês, é perto dos 10%. Então, a gente vivia taxas de crescimento muito elevadas, mesmo antes da ditadura militar. E jogar a economia para uma recessão de 5%, recessão em relação ao que era de 5%, era considerado, obviamente, uma crise econômica. Tanto que esse período aqui é conhecido como período stop and go. Quer dizer, a economia está lá em cima, para de crescer ou diminui muito o seu crescimento, volta a crescer, volta a decrescer, volta a crescer. E no início da década de 80, né, aquele processo que eu estava descrevendo ali, aí já gera uma profunda recessão. Aqui já taxas de crescimento e instabilidade, veja que ela fica oscilando muito mais. Esse período a gente já vai ver que
você tem desafogos no processo de crescimento, né? No processo de recessão, melhor dizendo, desafogos, né? Então, são períodos curtos de crescimento insustentável. Isso tem a ver com a dívida externa e tem que ver com o ajustamento a essa condição. Então, esses períodos de desafogo são normalmente tentativas de não fazer o ajuste que era requerido pelo FMI. A gente vai ver por que isso não dá certo, né? Já que tem um ajuste requerido, tem uma imposição de fora. Então, nesse período aqui, que a gente mais ou menos estabelece em 1982, é que se dá a crise da dívida externa. Mas a gente já vê que o problema já vem de antes, né? Mas aqui que a crise da dívida externa é um marco do início da década perdida. E a década é perdida porque a taxa de crescimento nesse período aqui, médio, é mais ou menos 2%. Ah, hoje é menos de 1%, professor. Sim, mas naquela época, o Brasil é um país pobre, precisa crescer, né? Então, comparativamente ao histórico, até o milagre econômico, que crescimos a 10%, 9%, 8%, crescer 2% é uma baita recessão, é um baita atraso. E crescia muito abaixo do resto do mundo, né? Então, isso é a década perdida. Aqui nós temos, então essa é a taxa de crescimento do PIB, essa aqui é a taxa de crescimento do salário real, essa linha preta aqui. Veja que mesmo durante o período do milagre econômico, os trabalhadores não tiveram ganhos significativos, eram taxas de crescimento muito aquém do crescimento econômico, portanto, os lucros deviam estar crescendo aqui, e ao longo da década de 80, quer dizer, ao longo da década de 70, mala cresceu, então praticamente crescimento zero. E ao longo da década de 80, os salários reais, né, em média, óbvio, tiveram um crescimento negativo e mais ou menos respondiam um pouco melhor se a economia estivesse crescendo, como foi esse períodozinho aqui, 85, 86, né? Que dá para ver que é um período que foge à regra da década. A gente vai ver por que isso, mas é o padrão, né? É uma taxa de crescimento do salário real muito baixa. E o desemprego, né? Aqui o emprego oscilando bastante com o nível de atividade econômica, assim que, da mesma maneira que o PIB, né, para a produção, oscila, o emprego oscila também. Então, ele seguiu um padrão de instabilidade e taxa de crescimento negativo, na verdade. Então, você veja que a década perdida é perdida porque ela é uma década de baixo crescimento econômico, alta instabilidade econômica, e a sua